Dr. Edward Bye educou-se e graduou-se no University College Hospital e obteve diploma de saúde pública em Cambridge, no começo dos anos de 1900. Sem dúvida, era ele um estudante de medicina fora do comum, pois cedo se tornou mais interessado nos próprios pacientes do que nas doenças deles. Sentava-se à cabeceira da cama, deixava que lhe falassem e, ouvindo-os, descobria a real causa de sua má saúde. Na ocasião, Dr. Bach começou a sentir que ocupar-se dos sintomas físicos não era o bastante. O corpo era um espelho a refletir os pensamentos da mente. Era quem sofria a pessoa que necessitava do tratamento e de ajuda para vencer os aborrecimentos, o medo, a depressão, a desesperança. Ele sentia que um método de tratamento completamente novo era necessário, um método prático, pois as palavras não bastavam. Era de pouca utilidade dizer a um homem angustiado: não se preocupe, seja feliz. Porém, primeiro que tudo, o doutor queria comprovar e testar por si próprio outros métodos das medicinas ortodoxas e tornou-se bacteriologista. Já era bastante conhecido por seu trabalho de pesquisa neste ramo da medicina. Porém, este não o satisfazia. Ainda estava tratando dos corpos e não das pessoas, e muito o desagradava a inoculação de produtos da doença de volta no corpo humano. Entretanto, esses anos não foram perdidos, pois estava estudando seus pacientes, seus amigos, todos com que ele deparava, observando as reações que tinham diante de todas as experiências da vida cotidiana, em atividade ou durante o lazer, em bom ou em mau estado de saúde. E esse conhecimento da natureza humana foi-lhe útil nos anos subsequentes. Além disso, ele travou contato com a homeopatia e ficou encantado ao deparar com o que Hahnemann, o fundador da homeopatia, dissera: o paciente é o fator mais importante na cura de si mesmo. Outro sim, encantara-se com o fato de que os remédios homeopáticos serem prescritos com vistas à personalidade do paciente, às suas características, às suas idiosincrasias, bem como os sintomas físicos. Por algum tempo, Dr. Bach trabalhou nos laboratórios do Royal London Homeopathic Hospital e foi lá que ficou interessado na relação que existe entre a toxemia intestinal e a doença crônica, que o resultado dessa pesquisa lhe proporcionou um grande impulso rumo ao seu trabalho final. Bach isolou 7 grupos de flora intestinal e, a partir deles, preparou nosódios de acordo com os princípios da homeopatia, dando-os oralmente a seus pacientes. O objetivo deles era lavar e purificar o aparelho intestinal.
Esses nosódios, os 7 nosódios de Bach, os 7 nosódios do intestino ainda hoje são usados. Foram eles os mais coroados de êxito. Fez ele então a descoberta mais importante e significativa, a de que todos os pacientes sofrendo das mesmas dificuldades emocionais necessitavam do mesmo nosódio, independente do tipo da doença física. Os pacientes que estavam sujeitos a violentos acessos emocionais, às perturbações cerebrais, todos eles necessitavam do mesmo nosódio. Os nervosos apreensivos, mais uma vez, todos eles não necessitavam de outra coisa senão do mesmo nosódio, não importando de que enfermidade física sofressem. Daí em diante, Dr. Bach prescreveu esses nosódios em conformidade com as dificuldades temperamentais dos seus pacientes. Não havia nenhuma necessidade de um exame físico do paciente. Os testes laboratoriais eram desnecessários e o tratamento poderia se iniciar de uma vez só, sem demora. Os resultados foram excelentes. Isso confirmou a opinião dele de que a doença física não era de origem física, mas, como ele dizia, era a consolidação de uma atitude mental. Dr. Bach sentia então que poderia dedicar seu tempo e sua vida em busca de remédios puros que ajudassem a pessoa que estivesse sofrendo a superar seus pensamentos infelizes. Esses novos remédios, sabia ele, que os devia achar lá na natureza, entre árvores e as plantas, pois todas as nossas necessidades são providas da natureza, pelo nosso Criador. Ele já conhecia o princípio do novo método de tratamento. Trate o paciente e não a doença. Pois, quando fossem sobrepujados os pensamentos negativos, o corpo também reagiria. Foi assim que, em 1930, ele deu por encerrado todo o seu trabalho em Londres e, sem nenhuma hesitação, foi viver no campo. Do começo ao fim de todos aqueles anos de prática médica, estivera buscando a prova científica de todas as suas descobertas e usando o seu intelecto, porém, na ocasião, deu-se com ele uma mudança. Ele se tornou muito sensível, não só na mente, como também no corpo. Antes de achar uma flor particular, ele haveria de sofrer em si mesmo e muito agudamente o estado mental negativo para o qual seria indicada aquela flor. E concomitantemente, ele era um privilegiado, como dizia, por sofrer de alguma enfermidade física. Então ele vagaria pelos campos e veredas até que achasse ou fosse levado a achar a flor que haveria de reestruturar imediatamente sua tranquilidade e paz mental. E em algumas horas a enfermidade física também seria curada. Desse modo, achou ele 38 flores para atender os 38 estados mentais negativos de que pode sofrer a humanidade. Essas flores, à exceção de 3, são todas simples flores silvestres. Ele só fez preparar as flores, pois elas crescem acima do solo, à luz do sol e ao ar, e contêm em seus corações a semente embrionária, a vida continuada da planta. Vocês, por certo, hão de reconhecer muitas delas: gorse, tojo, heather, urze, honeysuckle, madressilva, white rose, rosa canina, chicory, chicória, agrimone, agrimônia, e flores de árvores bem conhecidas de nós: oak, carvalho, beech, faia, willow, salgueiro e larch, lariço. O Dr. Bach distribuiu em 7 grupos os 38 remédios, de acordo com a seguinte classificação: para o medo, para a incerteza e para a indecisão, para a falta de interesse pelas circunstâncias atuais, para a solidão, para a extrema suscetibilidade a ideias e a influências, para o desânimo e o desespero, para a preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. Os 38 remédios constituem um completo sistema de cura, tendo sido cada planta escolhida especificamente por meio de sua função primária, a capacidade de tratar da mente. As plantas comestíveis e os remédios herbáceos para outros estados têm seu próprio objetivo.
Por isso, o Dr. Bach deixou-os de lado em sua pesquisa, com vistas a um sistema de cura que fosse seguro e genuíno. Algumas pessoas se perguntam se tivesse ele vivido mais tempo, teria acrescentado mais remédios. Porém, tal não teria feito, porque esses 38 remédios cobrem todo o estado negativo da mente, não havendo, portanto, a possibilidade de que existam outros. E, em verdade, o Dr. Bach deu por encerrada sua obra pouco antes de morrer em novembro de 1936, pedindo que não fosse alterada ao deixar o futuro dela nas mãos de seus dedicados assistentes e companheiros. Assim, embora a sociedade moderna desafie nossas vidas com as percepções impostas pelo seu passo acelerado, com as mudanças no ambiente, com as doenças modernas, a natureza humana não muda. E posto que hoje podemos ter de enfrentar problemas diferentes dos da época do Dr. Bach, é nossa perspectiva emocional o que importa e o que permanece constante, seja qual for a época. O medo da AIDS ou do câncer não é nos tempos modernos diferente do medo da difteria ou da varíola que predominavam durante a época em que viveu Bach. Os remédios tratam da perspectiva mental, das características da personalidade, do temperamento do doente, em vez de se ocupar diretamente da enfermidade física. Desse modo, o medo é o que é importante, não a varíola nem a AIDS. Os remédios do Dr. Bach tratam da pessoa, não da doença. Embora mudem os tempos, os remédios andam ao lado das pessoas, não do tempo. O que são os florais de Bach? A essência floral ou elixir floral é a denominação convencional para um preparado natural, geralmente elaborado a partir de flores maduras, plantas ou ainda arbustos, ao qual se agrega brandy ou álcool, como um conservante. O resultado é uma solução hidroalcoólica diluída que não possui princípios ativos e que, por esse motivo, não apresenta nenhum efeito fisiológico, biológico ou orgânico. Os preparados normalmente se administram via oral e não apresentam toxicidade para as doses habituais. Como os florais de Bach funcionam? Os florais atuam especificamente no estado emocional da pessoa afetada. Assim, duas pessoas com a mesma queixa, como falado anteriormente, contando a história do Dr. Bach, aqui vai um outro exemplo de como funcionam os florais. Duas pessoas com a mesma queixa, por exemplo, artrite, poderão se beneficiar tomando florais bastante diferentes. Uma pode estar resignada à doença, enquanto a outra poderá estar impaciente com ela. Por isso, cada caso será apropriado indicar remédios diferentes. O efeito de tomar os florais não é a eliminação das atitudes negativas, mas a transformação em atitudes positivas, estimulando o potencial de autocura da pessoa e libertando o organismo para lhe permitir ocupar-se plenamente da luta contra as doenças e o estresse. O objetivo da terapia floral é o equilíbrio das emoções do paciente, ou seja, procurar diminuir ou eliminar o estresse, depressão, pânico, desespero, sentimento de culpa, cansaço físico ou mental, solidão, tristeza, indecisão, sensibilidade excessiva, ciúmes, ódio, mágoas, todos os tipos de medo, ansiedade e preocupações que uma pessoa esteja sofrendo. Aí muitos vão falar sobre o efeito placebo, né? Até mesmo dentro da medicina ortodoxa
da medicina alopática, muitos médicos dizem que os florais ele tem um efeito placebo, tá? Então, nessa questão, o Dr. Bach explica que não tem um efeito placebo tanto quanto qualquer tipo de medicamento. Os florais são muito eficazes tanto em animais como em bebês, assim como em pessoas céticas que os experimentaram como último recurso. Os florais, eles trabalham na eliminação de pensamentos negativos. Dentro da metafísica ou da linguagem corporal, a gente vê que cada emoção e tipo de comportamento, ele é associado a uma doença específica. E dessa forma, os florais, eles são como um princípio onde ele vai eliminar o pensamento negativo, fazendo automaticamente agir no nosso corpo mental, trazendo essa estabilidade física. Dentro do princípio da homeopatia, Dr. Hahnemann acreditava que o mesmo causador da doença é o mesmo agente curador. Então, Dr. Bach seguiu este princípio para desenvolver os florais. Os florais no mundo. Nos anos de 1930, o Dr. Eduard Bach queria as essências florais nas casas das pessoas, onde a mãe pudesse indicar o melhor floral para o filho. Hoje, passados mais de 70 anos, a terapia floral está se disseminando a cada dia, nos consultórios dos terapeutas, psicólogos, médicos do mundo inteiro. A legislação no Brasil está caminhando para uma regulamentação da profissão de terapeuta floral. Já existem muitas cidades reconhecendo o terapeuta floral como uma profissão, com registro na prefeitura e aceitando a terapia floral no SUS. O parecer da OMS sobre a terapia floral. Cada remédio floral trata uma determinada pessoa e uma condição particular. O uso de todos esses remédios, essências florais, está amplamente distribuído pelo mundo em uma pequena escala. Eles são excelentes para o autocuidado, sendo totalmente sem efeitos colaterais e não oferecem perigo caso um remédio seja errado. Posição da Anvisa. No ofício de número 479/98, datado de 23/10/1998, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, do Ministério da Saúde, assim se posiciona quanto à terapia floral. Respondendo ao ofício número 1 de 98, referente às essências vibracionais, informo que as essências florais, tal como apresentada pelos sindicatos e associações produtoras, não constituem matéria submetida ao regime da vigilância sanitária, ao teor da Lei 6360, de 23/9/76, e seus regulamentos, não se tratando de medicamento, drogas ou insumos farmacêuticos. Tal fato não exime, no entanto, a responsabilidade das empresas pela produção e comercialização dessas substâncias dentro dos padrões de qualidade adequado ao consumo da população. É possível que haja mais de um floral indicado para cada caso. Se assim for, podemos combinar até 6 ou 7 florais se necessário. É possível que apareça vários florais que se aplicam ao caso. Temos que focar no que a pessoa sente hoje e agora. Isso ajuda a limitar a escolha, porque não podemos tratar tudo, então temos que focar primeiramente naquilo que mais incomoda a pessoa hoje. As descrições dos estados para os quais os florais são recomendados nem sempre são agradáveis e poderá ser difícil reconhecer-se nelas. Cada floral possui descrição dos estados negativos extremos e, lendo o seu potencial positivo, irá ajudar a compreender o equilíbrio. Podemos utilizar métodos como as cartas
dos florais e a radiestesia para as escolhas dos florais, pois o cliente certamente não gostará de admitir seus estados de personalidades emocionais negativos. Como o Dr. Bach escreveu, a doença é uma reação a interferências, representa uma falha e uma infelicidade temporária, e isto ocorre quando permitimos que outras pessoas interfiram no nosso plano de vida e implantam no nosso espírito dúvida, medo e insegurança.